Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, trazer aí as últimas novidades para você, falar sobre esses dois reforços que foram confirmados, né, hoje no Vasco da Gama para essa próxima temporada, trazer aí quem são eles, se são bons jogadores, um zagueiro ali e um meia atacante. Iremos aí trazer todo o perfil desses dois jogadores para você, torcedor. Falaremos também sobre Levenciano, que fez duras críticas novamente a essa atual gestão. Novamente aí ele voltando a aparecer e demonstrando que não irá existir do Vasco da Gama. Falaremos sobre um jogador também que foi oferecido ao clube, ali um jogador que vem do exterior, trazer as últimas novidades dessa gestão aí que atualmente também não tem demonstrado, né, nenhuma capacidade dentro do clube, e falar sobre tudo que rola dentro do nosso Gigante da Colina. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também deixar aí o seu comentário com relação a esses dois reforços, a mensagem que Levenciano passou aí aos torcedores vascaínos e o seu like para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando aí sobre essa notícia que veio na parte da tarde. O Vasco aí, né, trabalhando de forma silenciosa e de certa forma também surpreendendo grande parte do seu torcedor, anunciando os dois primeiros reforços aí para essa nova temporada, sendo o Hernando, o zagueiro aí que vem do Bahia, titular aí da última temporada. Iremos falar mais sobre ele, e também o Marquinhos Gabriel, um jogador que vem do Cruzeiro, não foi muito utilizado pela equipe mineira nessa última temporada, novo aí, mas tem muito giro no mercado e até o momento não se destacou em nenhuma equipe. Os dois jogadores, né, vão vir por contrato de um ano, né? Eles já vão iniciar aí na semana que vem o seu trabalho no Vasco, na segunda-feira, né? Amanhã vai ser o primeiro treino aí do Marcelo Cabo já com o elenco profissional e os dois jogadores já irão se apresentar e estar à disposição do Marcelo Cabo para estar, né, jogar ali, poder já jogar com esse atual elenco na terceira rodada do Campeonato Carioca. Primeiro falar sobre o Marquinhos Gabriel. Ele assina o contrato por um ano, ou seja, até o início do ano que vem. Ele é jogador do Vasco da Gama, ele aí chega para reforçar o setor de criação da equipe, tem passagens por diversos clubes aí do Brasil, como Cruzeiro, Santos, Corinthians, Atlético Paranaense. O único clube que ele teve um destaque melhor foi no Santos, onde jogava ali mais ou menos na ponta direita do clube. É um jogador rápido, de velocidade, canhoto. Ele teve aí um bom destaque nessa temporada no Santos, mas depois disso sumiu. No Corinthians foi muito apagado, no Atlético Paranaense também muito apagado, e principalmente no Cruzeiro, aí onde jogou nos anos de 2020 e 2018, não conseguiu render o que era esperado do jogador, e ele vem agora para o Rio de Janeiro jogar no Vasco da Gama. Volto a repetir, é sim um bom jogador, tem qualidade, mas não tem desempenhado boas temporadas. Então vem aí não como uma definição, né? Não vem como uma solução de problemas, vem como uma esperança, expectativa que pode ser suprida ou não. Ou seja, mais um jogador que o Vasco traz, vai pagar, porém não temos nenhuma expectativa, não temos nenhuma certeza de que ele definitivamente irá render bons frutos. Então é mais um chute ali no vento, mais uma aposta feita pelo Gigante da Colina. E o outro é o Hernando, né, que também assinou por um ano, é um zagueiro por passagens aí de diversos clubes do Brasil, como Inter, Goiás, Bahia, né? Ele era capitão inclusive da equipe do Bahia no ano passado. É um jogador de 32 anos que tem o contrato de um ano, porém tem ali metas dentro do seu contrato, e caso elas sejam alcançadas, a chance, né, de renovação é muito grande que irá acontecer. É um jogador de certa forma velho, de 32 anos, quando passou pelo Bahia nessa última temporada fez bons jogos, mas na minha opinião é muita loucura dessa atual diretoria trazer um jogador de 32 anos, canhoto, para jogar na zaga do Vasco e deixar um jogador de 23 como Marcelo Alves ir embora de forma gratuita para qualquer outro clube. Eu ainda não consigo entender o que essa diretoria tem em mente,
fazendo, de certa forma, essa loucura, na minha opinião, deixando o Marcelo Alves embora e trazendo o Hernando. Gostaria muito de saber aí o valor oferecido ao Hernando, quanto ele iria receber e irá receber do clube, porque realmente, se o valor for muito parecido com o que o Marcelo Alves recebia e gostaria de receber nessa próxima temporada, é uma doideira e loucura total essa transferência, essa negociação feita aí pela essa atual diretoria do Vasco da Gama e de certa forma confirma, né, o que nós torcedores temos tanto pensado com relação à incapacidade de atualmente essa gestão ingerir o Vasco da Gama. Mas aí 2 reforços, então é claro, vou te pedir para deixar aqui nos comentários a sua opinião com relação a isso, o que você acha dessas 2 novas contratações e primeira do Vasco da Gama, Marquinhos, Gabriel e Hernando, que já chegam aí para reforçar e muito provavelmente ser aí titulares da equipe do Vasco para essa próxima temporada. E tivemos a notícia que um jogador foi oferecido ao Vasco da Gama e é o Tiquinho, rapaziada. Que nível definitivamente o Vasco chegou. É um jogador aí que vem da China. Ele aí chegou no ano passado na China, em 2018, outubro de 2020, aliás, e até o momento não recebeu nenhum salário, então já busca aí a renovação com o clube chinês. Ele teve passagens aqui no Vasco pelo Corinthians de Alagoas, América de Natal, Souza da Paraíba, esses clubes definitivamente de uma baixa tradição, poucos conhecidos, né, no Brasil, porém a sua carreira foi lá fora, passou pelo Porto de Portugal. É um jogador aí, de certa forma, que tem sim qualidade por conta dele sair da China e querer voltar ao seu país de origem, está sendo oferecido para clubes do Brasil, como Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, e o Vasco aí é um desses clubes que foi oferecido. O Tiquinho é um jogador aí que nós, pelo menos que acompanhamos o futebol brasileiro, não temos muito conhecimento dele, mas ele é sim muito bem falado aí no futebol exterior, por passagem em clube da China, mas principalmente no Porto de Portugal. É claro, tem que ser muito bem analisado, mas acredito que essa diretoria não iria fazer uma loucura como essa em trazer um jogador ali do futebol exterior, que muito provavelmente iria receber um salário acima do que o teto, né, que essa diretoria estabeleceu para essa atual temporada. E ontem, vamos falar aí agora de Dário Conca, se posicionou também com relação ao Vasco, mas se posicionou de forma positiva. Ele aí nos últimos dias deu a entender que iria voltar a jogar profissionalmente com a camisa do Vasco da Gama. Foi aí, movimentou muitos bastidores de São Januário com relação a essa possível volta e retorno de Dário Conca. E além disso, né, além de ele estar aí querendo cavar uma vaguinha no clube, querendo sair da sua aposentadoria e retornar aos gramados, ele ontem falou o seguinte: o Vasco vai dar a volta por cima, apoiem até o final. Depois da derrota para o Volta Redonda, ele se declarou aí apoiando o Vasco da Gama. Volto a repetir, é um jogador de extrema qualidade. Acredito muito que ele está querendo aí cavar a sua vaga de volta em São Januário, mas acredito também que não dá mais para o Conca, um ex-jogador, voltar a jogar profissionalmente, ainda mais pelo Vasco. Acredito que iria decretar cada vez mais a bagunça dessa atual gestão. E por último, rapaziada, para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar aí sobre Levenciano, né? Levenciano aí, acredito que para muitos é o presidente legítimo do Vasco da Gama, né? Venceu as eleições dia 7. Semana passada ele apareceu criticando muito após aquela entrevista coletiva do próprio Jorge Salgado. Falou, é claro, mal dessa atual gestão. Demonstrou o que ele queria, o que ele iria transformar o Vasco da Gama novamente em uma grande potência. E ontem, após a derrota agora para o Volta Redonda, né, ele se posicionou também novamente contra essa atual gestão. Ele aí participou de um período na live do Portuga, o nosso grande amigo aí, Flávio Portuga, do canal Portuga Vascaíno. Ele teve ali um período que ele participou da live, criticou essa atual gestão, falou frases, é claro, contra aí o Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório, demonstrando que eles não vão mudar nada ao Vasco da Gama. Citou ali frases como uma diretoria fake, né? Acredito sim que seja, porque demonstram isso até esse atual momento, não demonstram capacidade nenhuma para gerir o Vasco da Gama. Acredita aí que esse fato todo esse tumulto causado também por essa atual diretoria com relação ao STJD, né? Entrar querendo anular uma partida, tentar ali ganhar 100 milhões de reais, é um tumulto feito com o intuito aí de disfarçar a incapacidade dessa diretoria, algo que eu já trouxe nos vídeos aí, nesses últimos vídeos falando sobre isso, que de certa forma toda essa movimentação feita por essa atual diretoria era tirar um pouco a culpa deles e jogar a responsabilidade do quarto rebaixamento
para a arbitragem. A gente sabe sim que a maior parte da culpa não é, como eles vêm falando, da arbitragem, mas sim deles, por não ter colocado o salário em dia, por não ter tido um plano com eficiência, fazer com que o Vasco lutasse e saísse do rebaixamento e, de certa forma, causaram tumulto político e dentro aí principalmente do futebol do clube. Então essa tentativa de jogar a responsabilidade para cima da arbitragem não rolou. O torcedor vascaíno de certa forma abriu os olhos e viu realmente que isso era um jogo deles para tentar tirar a culpa de cima dessa atual diretoria. Inclusive, disse que o Vasco continua sendo conduzido da mesma maneira, com uma gestão sem qualidade nenhuma, que repete e faz ali as mesmas coisas que Alexandre Campelo fez nesses últimos 3 anos, repetindo os mesmos erros, que não levou o Vasco a lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Transformou o Vasco nessa bagunça aí política dentro da atual gestão e dentro de todas as gestões do clube, né, de certa forma, e definitivamente a gente vê que essa gestão caminha passos largos para se tornar aí uma das piores da história. São 10 jogos de Jorge Salgado e apenas uma vitória, com pouquíssimos gols por partida e derrota para times como Portuguesa, Volta Redonda, é claro, com todos os respeitos a esses clubes, que são clubes aí de respeito no futebol brasileiro, mas não tem condições de um Vasco da Gama, independente se é futebol profissional, sub-20, entrar contra um time de 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e perder de 1-0. Isso é algo que não pode acontecer e vem acontecendo com essa atual gestão que está dentro do Vasco da Gama. É de certa forma indignante e foi isso que o Levenciano falou. Eu gravei aqui 2 frases que citam muito bem o momento que o nosso gigante da colina passa. Ele disse: o Vasco não mudou, continua da mesma maneira que estava, e além disso disse o seguinte: o Vasco é uma tragédia. E é isso, rapaziada. Infelizmente é triste saber que o Vasco está sendo gerado por pessoas que de certa forma não amam o clube ou amam e não sabem demonstrar esse amor pelo Vasco, por conta aí de incapacidade, por conta de ego, por conta de poder, transformam aí o Vasco numa bagunça. E acredito que todos, até mesmo aqueles que não são torcedores vascaínos, vê aí o rumo que o Vasco está tomando com essas pessoas aí dentro do nosso clube. É triste essa realidade atual do Vasco, é triste ver os rumos e o trilho que o Vasco está seguindo aí nesses últimos anos, mas principalmente nesses últimos 2 meses. E é claro, a gente tem muita esperança ainda na justiça, muita esperança de uma reviravolta e muita esperança que a gente possa ver aí. Acredito que nesse momento vocês já sabem da minha opinião política, mas o Levenciano sentado na cadeira da presidência do Vasco, porque nesse momento ele é sim a única solução para um Vasco novo, um Vasco mais forte, um Vasco que brigue, lute e retome ali o lugar do Vasco no cenário do futebol brasileiro. É muito complicado, é muito difícil, mais uma derrota ontem. Amanhã o Vasco retorna aí aos treinamentos, volta a se apresentar com seu elenco profissional, ali já com o treinador Marcelo Cabo, né, em atividade, treina a equipe profissional com o Germancano e companhia. Iago Pikachu não se reapresentará amanhã, férias prolongadas, reformulação total, tanto no elenco quanto na diretoria, e é ver até onde isso vai dar. Por enquanto, demonstra que realmente uma bagunça está instaurada dentro do Vasco com essa atual gestão. Esperamos que uma reviravolta ocorra, né, dentro da justiça, para que essas pessoas não possam se perpetuar no poder e, é claro, que o nosso gigante da colina volte a ser gigante. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso a esse conteúdo e deixe aí também o seu comentário de raiva, revolta, indignação a tudo que vem acontecendo com o nosso gigante da colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e como eu sempre falo, saudações vascaínas!